Fala, camaradas e camarades! O assunto de hoje é o assunto do momento. Elon Musk, o multibilionário, o dono do ex-Twitter e atual X, quer dar um golpe na soberania do nosso país. Isso mesmo. Mas para que você entenda melhor esse assunto, eu ia pedir para que antes você se inscreva aí no meu canal, curta, compartilhe, toque o sininho para receber as notificações. O assunto tomou conta de todas as redes sociais, os meios de comunicação, e esse é o grande debate, que foi a afronta que Elon Musk, esse multibilionário, fez contra o Brasil. Mas vamos lá, o Elon Musk, que é o dono dessa plataforma digital chamada X, que a maioria conhece como Twitter. Ele comprou essa plataforma, ele é um multibilionário, como eu já disse, um dos homens mais ricos do mundo. E ele e o Alexandre de Moraes, em nome do Supremo Tribunal Federal, cancelou várias contas de pessoas que disseminavam fake news, que disseminavam mentiras e ou apregoavam um golpe de Estado, já que no Brasil e na maioria das democracias do mundo é proibido querer se utilizar da democracia para acabar com ela. Esse sujeito é um cara que, achando que é bilionário, ele poderá interferir na soberania dos países. Ele fez várias publicações atacando o Supremo Tribunal Federal, atacando as instituições do nosso país. Veja só, não é uma questão dele gostar ou de você gostar do Alexandre de Moraes. Não é disso que se trata. O que nós estamos falando é de um sujeito que não é do nosso país, mora nos Estados Unidos, é cidadão americano, e quer interferir em nosso país, na nossa soberania. E ele não só atacou o Supremo, como está ameaçando a não acatar as decisões da justiça brasileira. Ora, eu, você, qualquer empresário do nosso país, qualquer empresa privada ou pública, ela tem que respeitar as leis que foram construídas e está na nossa Constituição, e quem formula nossas leis, quem cria as leis é o Congresso Nacional. Então, nós temos um sistema, como parecido com os sistemas das democracias ocidentais, na qual o Poder Executivo executa, o Congresso produz as leis e o Supremo Judiciário garante a aplicação dessas leis. Tá certo? E ele está ameaçando, dizendo que não irá cumprir as determinações. E mais do que isso, ele está sugestionando a extrema-direita brasileira a se rebelar contra a instituição Supremo Tribunal Federal. Eu não quero aqui dizer que o Supremo é perfeito ou não. Não é essa a questão. Mas ela é uma instituição do nosso país. E ninguém de fora do nosso país tem que dizer para nós como que nós devemos habitar. Ainda mais quando se trata de uma empresa privada. É um empresário, não é uma instituição que regula as orientações do mundo como a ONU, que fez alguma declaração condenando a atitude do Estado brasileiro. Essas instituições, elas têm essa prerrogativa. Agora, uma empresa privada, bilionária, não tem esse direito. Tem mais, tem várias evidências que esse mesmo sujeito interferiu na Bolívia e ajudou a promover aquele golpe de Estado que ocorreu deportando ali o Evo Morales. E tudo indicaria, e tudo indica, de que esse movimento feito pelo Elon Musk, à época, no país chamado Bolívia, foi em função do interesse dele no lítio. Bolívia tem um dos maiores reservas de lítio do mundo. Portanto, ele tinha interesse econômico. E com o poder que tem hoje, as redes sociais, as plataformas digitais, no sentido
de interferir e desestabilizar as democracias do mundo, tudo indica, e a Fox diz que ele trabalhou claramente para desestabilizar o país chamado Bolívia. O que me chama a atenção são que tem pessoas, não são poucas, né, mas pessoas muito ligadas ao bolsonarismo, que se dizem, inclusive, patriotas, que se dizem nacionalistas, né, e que estão defendendo a posição do sujeito que nasceu na África do Sul, é cidadão americano também, multimilionário e quer interferir na nossa soberania. Hoje em dia, as estratégias, e agora não são estados-nações que querem pôr uma colônia, que é pior ainda, que são interesses privados, principalmente das big techs, essas grandes plataformas que têm o interesse de gerenciar o mundo, de interferir politicamente na soberania desses países, buscando o controle econômico, cultural e social. E por que eles querem o controle econômico, cultural e social? Porque há um movimento de dominação no mundo, percebe? E esse movimento de dominação do mundo não é mais produzido apenas pelo Império Americano, ou o Império Chinês, ou o que vocês queiram dizer. Esse movimento está sendo feito pelas Big Techs, que são as grandes plataformas digitais do mundo, que têm interferido diariamente na vida de todos os cidadãos, influenciando através de vários mecanismos que mais tecnicamente podemos dizer que são os algoritmos, estabelecendo e influenciando aquilo que tu come, o que tu pensa, o que você veste. Então, é uma verdadeira dominação. É super importante que nós possamos fazer a regulação dessas plataformas digitais. Nós precisamos pressionar que o Congresso regule e que elas também sejam responsáveis por aquilo que é publicado em suas plataformas. Não é possível que um sujeito, por exemplo, que apregoa um golpe militar no nosso país, um golpe de Estado, ou mesmo apregoe ou queira apregoar o nazismo, a introdução do nazismo, ou estimule o suicídio, ou que se faça de fake news, por exemplo, como nós vivemos gravemente no período da pandemia, que isso ajudou para que mais 700 mil pessoas morressem por desinformação. Mas precisamos de regras que punam as pessoas, tanto aquelas que promovem, né, o fake news, a mentira e a desinformação, como aqueles que atentam com a democracia, mas também aquelas plataformas que permitem que essas desinformações sejam irradiadas nas suas plataformas, sem sofrer nenhum tipo de consequência, dizendo que tudo é em nome da liberdade de expressão. A questão não é proibir que as plataformas existam, pelo contrário, elas são importantes, têm um papel importante, mas nós temos que garantir e responsabilizar aqueles que cometem crimes. Tanto aquelas pessoas que usam essa telinha para disseminar mentira, como aqueles que permitem que use essa telinha para disseminar mentiras. E por trás disso tudo tem a busca pelo lucro, a busca pelo controle de corações e mentes.